A minha pergunta, se um jornal divulga... Quanto esse povo está determinado a implantar ou levar à frente, né, ou militar o controle social. Não tem nada a ver o que ele fala aqui e eu vou responder a esse jornalista aqui, eu agora não lembro o nome. Veja. O manual. Ó, vou voltar a no minha começo. pergunta, se um jornal divulga o manual explicando como fazer essa inalação, use o desodorante e a criança morre, o diretor responsável desse jornal vai responder criminalmente. Sim. Se uma fábrica de desodorante faz um rótulo dizendo agora faça isso aqui para você ver, um desafio, publica isso, essa fábrica ia fechar. Ótimo. O primeiro caso, o jornal, o diretor, ele assume o risco e é ele quem é o responsável. Tem um negócio no jornal que se chama assim, edição. Você joga para lá, um repórter chega lá e alguém edita. Ele tem o controle da edição. Então ele corta ou inclui trechos que ele acha que deve ser feito. A bel prazer. Ele é o responsável. O editor do jornal é responsável. Ele publica se ele quer. O dono da fábrica, que é o segundo exemplo esdrúxulo desse cara, ela publicou lá um manual na embalagem do rótulo para fazer o desafio. Cara, ela é responsável? Ela publicou. Ela publicou. Agora sejamos didáticos. Antigamente você ia no jornal e fazia lá um anúncio, né? Eu não sei, hoje ele deve passar por uma edição, um anúncio, hoje. Mas anos atrás, eu tô falando de 20, 30 anos atrás, você ia lá e publicava um anúncio qualquer lá, vendo, não sei o que, se quisesse colocar alguma palavra de cunho sexual lá no meio, colocava e saía no anúncio. O jornal não era responsável por aquele anúncio, entendeu? Hoje eu não sei, eu acho que nem existe mais, né, anúncio em jornal, mas eu acho que deve passar por um crivo editorial. Mas naquela época não passava. E aí o jornal não era responsável, porque quem fez o anúncio é um cara que estava interessado em vender algo, entendeu? Em oferecer algum tipo de serviço. Vários anúncios de serviços sexuais você via no jornal naquela época. O jornal é responsável por aquele anúncio? Óbvio que não. Quem é responsável é o cara que publica. O mesmo que se você chegar na sua rede social agora e escrever algo. Não é responsabilidade da rede social. Você compreendeu? Não é. É responsável de quem escreve. Aquele que escreve e que publica, que pôs lá a besteira qualquer, aquele é o responsável. Aquele é que tem que ser o punido. Aquele é que tem que ser o processado. E não o meio ao qual ele utilizou para produzir aquilo lá, para escrever. Não pode. Aí eles usam desse subterfúgio para te levar a entender de que o controle dessas redes sociais tem que ser implantado. Não pode, entendeu? E elas não têm nada a ver com aquilo lá, entendeu? Quer um exemplo mais didático? Você está utilizando um serviço, a rede social é um serviço, você vai lá e consome. Igual o iFood, 99. Você pega um táxi, o táxi bate. Você vai processar o taxista porque ele bateu o táxi? Óbvio que não. Quem vai processar o taxista que bateu o táxi é o cara em qual o táxi colidiu ou o taxista que se achar correto, né? Ou o taxista que achar que tem razão, é ele que vai processar quem o abarroou. O passageiro não vai fazer porra nenhuma. Ele estava consumindo o serviço do táxi. Que culpa, né? Nesse caso aqui a gente inverte. Quem tem culpa é quem ofereceu o serviço e nem quem o consumiu. E assim por diante. Esse pessoal, eles estão tentando implantar na sua cabeça que há necessidade do controle social, do controle dessa mídia. Vai vendo. Porque o dono da fábrica ia responder criminalmente, a empresa ia ser destruída. Ótimo. Completando esse caso da fábrica, que não existe isso, né? Mas o dono da fábrica colocou no rótulo do seu produto um desafio aí, que parece que eles estão falando do desafio de cheirar um desodorante e morrer. O retardado, essa geração perdida de hoje, né? Pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? O proprietário não colocou nada. O rótulo dele está perfeito, tudo bonitinho. Aí vem os dementes desse daí que eu tô vendo que o pessoal agora parece que tá andando até de bicicleta e moto dentro de shopping e supermercado, né? A geração retardada de hoje. Aí não custa nada do cara falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos imprimir os desafios e colocar lá num brinquedinho de criança lá na loja.
O fabricante pôs o produto na prateleira da loja, veio um retardado da geração retardadense de hoje e foi lá e colou o desafio no brinquedo. A criança olha aquilo lá, o pai de hoje menos atento ainda, olha lá no rótulo e vê aquilo lá, o desafio, eu vou fazer. A fábrica tem culpa deste rótulo estar estampado lá na embalagem? Óbvio que não. O culpado é quem escreve e posta. O veículo não tem culpa. Não adianta esse povo vir militar falando que tem que ter o controle da mídia social. A mídia social é apenas um jornal de antigamente, gente. Aí a pessoa vai lá e faz o anúncio, o jornal imprinta o anúncio. Hoje acho que passa por um crivo editorial. Não sei, não tenho certeza. Vai lá e faz um anúncio, se existisse ainda hoje, e vê lá o que sai. Antigamente tinha, eu acabei de falar, anúncio lá de favores sexuais. E aí? É culpado o jornal de publicar isso? Não, né, gente? Pô, ele oferece um serviço ao cidadão. O cidadão vai lá e consome o serviço e escreve lá. Aí, se o cara foi abusivo no serviço dele, no anúncio que ele fez, quem tem que ser processado é o cidadão. Não é verdade? Não pode. Aí os caras estão querendo incutir na tua cabeça de que é a rede social a culpada. Faça-me o favor. Vamos ver aqui o restinho disso daí. Então por que uma empresa como rede social não é punida por isso? Exatamente. Porque ela não tem culpa. É liberdade de expressão? É isso? É liberdade? Não, a rede social tem liberdade de expressão. Mas se fosse a fábrica de desodorante, se fosse o jornal, estaria respondendo, seus responsáveis estariam respondendo criminalmente. Exato. Acabei de explicar o porquê que eles estariam respondendo, porque eles são os responsáveis, não é? Eles, o editor e o dono da fábrica, o responsável se eles fizessem isso. Porque, e com toda razão, eles induziram a criança à morte. Então, na rede social, não é só quem fez o post, não. A empresa é responsável, porque ela que publicou aquele conteúdo. Porque... Não, filho. Não. Ela oferece um serviço e o cara consome o serviço. Rede social, diferente de jornal, ela não tem função editorial. Ela não é uma editora. Entendeu? Ela não fica editando o que os caras colocam lá. Imagina o trampo que seria isso. Ela oferece um serviço e joga a responsabilidade para quem consome. O cara aceita os termos de serviço e voilá. Depois, se ele abusar desses termos, ele que vai responder lá na frente. Mas quem está oferecendo o serviço não tem culpa. Pelo amor de Deus. Cara, será que esse povo acha que nós somos idiotas, velho? Se num jornal um terceiro publica um anúncio, desafio do desodorante, o jornal é responsabilizado, o meio de comunicação é responsabilizado. Então só a rede social tem imunidade para matar, em nome da liberdade de expressão. E os que defendem a família concordam com isso. Os que dizem defender a família concordam com isso. Esse finalzinho aí resume o que eu disse. Se o jornal publica, depende. Se o cara foi lá, um repórter, publicou, o editor mandou publicar, deixou, permitiu, fumou. Ele é responsável. Agora, ou esse cara jornalista que eu não sei o nome dele, e se é um anúncio? Cara, eu vou fazer um anúncio. Bom, não vou porque depois tem um idiota, um retardado dessa juventude, esse povo idiota aí que faz esses negócios de desafio e faz essas merda. Aí eu vou ser estrumbicado. Então, mas se tivesse um cara que vai lá e faz um anúncio com esse desafio, duvido que o jornal ele ia publicar e nem ia nem ver. Entendeu? Aí a culpa é do jornal? Não, né? Não foi, o jornal não teve a intenção de publicar isso daí. Foi um cara que pegou o serviço do jornal, consumiu e fez um anúncio e publicou. Simples assim. Os caras parecem que estão menosprezando a inteligência do brasileiro, entendeu? Eu não sei. Na minha, ninguém menospreza, não.